Aí não, Nuno, estamos de volta, não é? É o mesmo dia, por isso que eu estou com a mesma roupa, viu? Nós vamos dar continuidade ao que a gente estava falando anteriormente, não é? Que é a industrialização na Primeira República. Então, hoje, nós estamos aqui com a aula 4, né, de História do Nono. Vamos lá começar? Hoje nós vamos começar com a organização. Nós terminamos a aula passada falando dos sindicatos, aliás, da revolta da vacina e da revolta da chibata. Então, nesse mesmo período, houve a organização dos negros no pós-abolição. Os escravos, né, depois que eles receberam a abolição, a situação deles não ficou boa, porque eles foram expulsos, né, dos engenhos e não tinham onde trabalhar. Muitos, né, por exemplo, sabiam fazer artesanato, bolos, salgados, né, vários doces, né, e aí tem até aquelas baianas lá na Bahia que sabem fazer acarajé, não é, aquelas comidas típicas da África, que elas conseguiram sobreviver vendendo aquilo ali. Só que teve muitos que não tinham, então a situação de dependência de muitos deles que tinham sido libertos, continuaram trabalhando para os senhores, não é? E essa foi a organização que na época o Brasil passou. Que organização, entre aspas, não é? E aí teve a formação de parceria com os antigos donos e a busca por um trabalho nas cidades. Aí eles vão para as cidades, em Salvador, Rio de Janeiro, não é? A procura de quê? De emprego, para conseguir sobreviver. Eles já não estavam mais sendo escravos. E aí eles tinham a gente tem que sobreviver de qualquer jeito, não é? Aí vamos falar aqui, nós falamos do escravo, como ficou a situação do escravo após a abolição. Eles conseguiram, né? Assim, eles queriam conseguir sobreviver trabalhando honestamente, mas eu citei três exemplos lá, né? E uns optaram por fazer doce, salgado, artesanato e sair vendendo, outros voltaram para trabalhar para seus senhores, não é? E outros também não chegaram nem a sair do engenho, ficaram lá trabalhando. Então, vamos ver aqui, a organização dos trabalhadores agora, né, nesse processo. Então, a organização de luta dos trabalhadores na Primeira República foi o seguinte: primeiro, vem as primeiras formas de organização, né, que é os sindicatos. Entre 1880 e 1900 foram criadas caixas beneficentes, presta atenção, caixas de socorro mútuo e de associação de bairro, que são manifestações de solidariedade. Depois vieram as ligas operárias, as sociedades de resistências e as uniões dos trabalhadores de caráter de resistência e de luta. Outro tópico que foi criado na época foi este caminho que levou à formação de sindicatos, né? As primeiras greves, os primeiros jornais, né, que era contra o governo. E aí, os primeiros jornais operários no Brasil, também surgiram aí vários agrupamentos com o nome de partidos. Essas organizações de luta do trabalhador, aqui, aliás, todas essas formas aqui de organização era uma maneira do trabalhador reivindicar seu direito trabalhista, de viver bem dentro da sociedade brasileira, né? De se destacar como cidadão dentro da sociedade brasileira, porque o que a gente vê no primeiro momento é que a população ela não tem, né, principalmente dos governos da época, um apoio que eles esperavam, né, nem dos industriais. Então, o que é que vai acontecer aqui? Uma greve em 1917. E aí, como começou a greve? O assassinato de um sapateiro chamado José Martinez, durante uma manifestação pública que aconteceu no dia 9 de junho desse ano. Então, a reação dos operários com a morte desse sapateiro, eles se mobilizaram de uma greve geral exigindo melhoria salarial, exigindo também redução de jornada de trabalho, direito a se associar no sindicato, né, e a anistias dos manifestantes presos. Justo, não é? Como é que a pessoa foi presa por uma luta operária e aí os outros tinham que se organizar para soltar eles. Então, a promessa do governo não foi cumprida. Eles prometeram ajudar eles, só que não foi cumprido. E aí, nessa mesma época, teve a fundação do Partido, né, Comunista Brasileiro. Isso era o ano de 1922. Vamos ver aqui. Pronto. Aí vem o modernismo, pós-modernismo. Vamos ver, eu botei duas imagens aqui, né, da Revolução, dá para vocês verem bem claro. Mas aí está mostrando,
que a pós-modernidade, ela é um conceito de sociologia, que designa, vocês vão ver isso aqui claramente no ensino médio, né, se Deus quiser, no próximo ano, que designa a condição sociocultural e a estética prevalente do capitalismo após uma queda do Muro de Berlim, né, que vocês vão estudar também isso profundamente, no ano de 1989. Então, também é promovida aí, aliás, provida, desculpa, também é provida de um nome com mudanças ocorridas na ciência, na arte, na sociedade desde 1950. Vou já explicar isso bem direitinho para vocês. A pós-modernidade, ela representa a culminação desse processo em que as mudanças constantes se tornam um status e uma nova noção, né, de progresso que é obsoleto. Então, o que a gente vê aqui? Que essa pós-modernidade, de acordo com o conceito da sociologia, ela vai designar o quê? Apenas questões sociocultural, né? A estratégia para criar um país capitalista, não é? Cheio de quê, pessoal? Cheio de falhas, né? Cheio de status, de mentira. Então, como agora, na sociedade que nós estamos vivendo, não é? Tudo que fere o governo, ele de certa forma, ele é camuflado, né? Não pode sair em redes sociais. E quando sai, tem sempre alguém para defender, porque a maioria das redes sociais, ela não defende a população que está amargando. Por exemplo, a questão da vacina, ó, era para ter saído há muito tempo, só morrendo de gente todo dia, e a gente vê nos grandes jornais a questão da vacinação, e todo mundo, por mais que a gente goste e vote no governo, a gente tem que ver o que é melhor para a nossa população, que era todo mundo já está vacinado. Aqui só é um exemplo, né, do capitalismo, né, forçado que existe hoje, que ninguém entende. Então, o que foi criado naquela época? Para esquecer todo esse movimento sofrido que vem dentro da população, a Semana da Arte Moderna, no ano de 1922, que ocorreu na cidade de São Paulo, entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922, temos como palco o Teatro Municipal de São Paulo, que até hoje é muito conhecido. Quem conhece São Paulo, eu digo que conhece o Teatro Municipal de São Paulo. Então, marca inicial do modernismo para o Brasil é esse teatro, né? O Teatro Municipal, para tampar os olhos da população. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui, não é? O conteúdo encerra aqui. Espero que vocês tenham entendido. Leiam, pessoal, tentem entender. Vocês são alunos do 9º ano, têm uma mente mais aberta para o entendimento. Então, né? Bons estudos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Vamos estudar, e tirar